Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, estendo as boas-vindas aos inimigos deste canal, meus irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que me odeiam, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em vossos corações, meus queridos inimigos. Não queria que vocês fossem meus inimigos, mas vocês decidiram assim. Vamos nós, né? Gente, vamos para o sétimo argumento e a sétima refutação ao pastorzinho Eleazar, com base em Mateus 24:15, que eu vou ler agora. Ele vai elaborar o seu sétimo argumento. Mateus 24:15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Aí ele elabora o seguinte argumento. Jesus situou a abominação desoladora no futuro, mas Antíoco morreu antes de Cristo. E agora? Checkmate. Aí ele fala mais algumas bobagens e esse é o sétimo argumento. Em resumo, esse é o sétimo argumento do pastorzinho lá de Connecticut. Gente, é óbvio que a gente precisa fazer alguns questionamentos diante de cada argumento. O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer ao pastorzinho é o seguinte: pastorzinho, quer dizer então que Jesus está tratando do cumprimento total da profecia de Daniel 8? É isso que você quer afirmar? Que Jesus está determinando, né, um cumprimento total da profecia de Daniel 8? É isso? Você acha que Jesus, então, está aqui afirmando um cumprimento total de Daniel 8 no futuro? Hã? Nós precisamos saber disso. Se o cumprimento da profecia, segundo você, segundo a teologia que você defende, com base nesse texto, seria um cumprimento total ou um cumprimento parcial, coisa que me parece você não acredita muito, né? Por conta do que você vai dizer mais à frente. Bom, vamos lá. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. O que você entende, o pastorzinho, ser o futuro sob a ótica de Jesus? Seria o ano 70, quando o templo foi destruído? Nós precisamos saber disso. Se, para o proponente, o princípio apotelesmático mencionado por Desmond Ford não passa de uma enrolação, por que a Igreja Adventista faz múltiplas aplicações do texto profético de Mateus 24, cujo cumprimento primário se daria no ano 70, o cumprimento secundário logo após 1798 e o cumprimento final um pouco antes da volta de Jesus? Me diga. Se você acha que o princípio apotelesmático mencionado pelo saudoso e querido pastor adventista, Dr. Desmond Ford, é enrolação. Para quem não sabe, o princípio apotelesmático, ele nos indica que um texto profético pode ter vários cumprimentos, várias aplicações, pode ter uma dupla função, uma tripla função. É isso que o princípio apotelesmático indica. E aí o pastorzinho está detonando o princípio apotelesmático apresentado pelo pastor Desmond Ford, pastor adventista do sétimo dia, Desmond Ford. Morreu sem as credenciais, mas continuou
sendo adventista do sétimo dia de coração, inclusive defendendo Ellen White. Então, quer dizer que o princípio apotelesmático, que permite vários cumprimentos de um mesmo texto profético, é enrolação. Por isso que eu estou te perguntando aqui, então, por que a igreja adventista faz múltiplas aplicações do texto de Mateus 24? O primeiro cumprimento da profecia de Mateus 24, segundo a teologia adventista, se daria no ano 70. Um cumprimento secundário se daria logo após 1798, que para vocês é o início, é o ano que marca o início do tempo do fim. E o cumprimento final, um pouco antes da volta de Jesus. Não é assim que a teologia adventista interpreta Mateus 24? Ou seja, um mesmo texto, cumprindo-se em várias circunstâncias, em vários momentos. Então por que você está detonando o princípio apotelesmático? Hein, cabecinha? Cabecinha dura. Outra pergunta que eu faço. Se o abominável da desolação mencionado por Jesus não puder receber mais de um cumprimento, então seremos obrigados a aceitar o fato de que seu surgimento e ações profanos só teriam relação com o povo judeu e a derrubada do templo por volta do ano 70. Pois o próprio Jesus aconselhou, no verso 16, somente os que estavam na Judéia a fugirem para os montes. Bom, já que você não aceita o princípio apotelesmático como um critério hermenêutico válido, então você só pode fazer uma aplicação ao texto de Mateus 24:15. E você terá que, diante disso, admitir que o texto de Mateus 24:15 só tem relação com o povo judeu e com a época ali por volta do ano 70. Só. Você não pode fazer mais nenhum tipo de aplicação, porque você mesmo está detonando o princípio apotelesmático como enrolação. Não é verdade? E no verso 16 de Mateus 24, Jesus diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então essa profecia de Jesus quanto ao abominável da desolação, ela só teria aplicação e cumprimento por volta do ano 70, por ocasião da destruição do templo ali em Jerusalém. Só isso. Você não pode fazer mais nada com essa profecia, irmãozinho. E você sabe que não é bem assim que a igreja faz, né? A sua igreja faz. Outro detalhe importantíssimo para o qual a igreja adventista deu pouca atenção, se é que deu alguma, é que o chifre pequeno não é o mesmo ente caracterizado como abominação desoladora. Isso precisa ser dito. São entes distintos. O chifre pequeno estabeleceu a abominação desoladora quando erigiu uma estátua a Zeus no altar de sacrifícios do santuário, obrigando o povo judeu a adorá-lo dentro do recinto sagrado do santuário. É este evento que Jesus tem em mente, ô pastorzinho, quando o compara com a futura invasão e derrubada do templo pelos exércitos romanos, conforme o relato do evangelista Lucas, no capítulo 21, verso 20. O que Lucas diz? Quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Segundo Lucas, foi isso que Jesus disse. Mateus registra em outros termos, né? Lucas fala de Jerusalém sitiada de exércitos. Isso quer dizer o quê? Que Roma, então, seria o chifre pequeno? Veja, quando Jesus fala em Mateus 24:15 do abominável da desolação, ele está falando de um cumprimento parcial da profecia, de um desdobramento da profecia. Porque Jesus só cita o abominável da desolação.
O abominável da desolação é um ente distinto do chifre pequeno. Aqui em Daniel capítulo 11, verso 31, para a gente entender melhor essa questão, está dito o seguinte: forças enviadas por ele, isso aqui é uma referência ao chifre pequeno, tá? Esse ele aqui, esse pronome pessoal, é uma referência ao chifre pequeno. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Vocês estão vendo que esse ele, um pronome pessoal, fazendo referência ao chifre pequeno, descrevendo as ações do chifre pequeno, inclusive o estabelecimento do segundo ente aqui, a abominação desoladora. Então, quando Jesus fala do abominável da desolação, ele está tratando de falar de um cumprimento parcial da profecia e não total, ô pastorzinho. E não total. Porque Jesus não fala do chifre pequeno que estabeleceu a abominação desoladora. Ele fala somente do abominável da desolação, que foi estabelecido pelo chifre pequeno. É um cumprimento parcial, é um desdobramento da profecia de Daniel, que tem relação apenas, então, somente com Jerusalém, o povo judeu. O texto é claro, o verso 16 de Mateus 24 deixa claro. Então quer dizer que os exércitos romanos que cercaram, invadiram e derrubaram o templo no ano 70 estão cumprindo um papel do abominável da desolação? Sim, estão cumprindo um papel parcial do abominável da desolação. Estão cumprindo um papel parcial. Desse modo, repito, os exércitos romanos estariam cumprindo o papel do próprio abominável da desolação. Vocês estão entendendo? O abominável da desolação, o que seria? A adoração a Zeus dentro do recinto sagrado do santuário. Dentro do recinto sagrado do santuário. Quando Antíoco adentra ao Santíssimo e sacrifica ali porcos dentro do próprio lugar santíssimo, ele está sacrificando porcos em honra, em adoração a Zeus, cuja estátua ele erigiu no altar de sacrifícios dentro do recinto sagrado do santuário. Então, quando os exércitos romanos cercam, invadem e derrubam o templo em Jerusalém, eles estão cumprindo um papel semelhante. Eles estão cumprindo um papel semelhante. Estão adentrando a um lugar que eles não deveriam entrar. Um lugar que há muitos anos era santo, porque era dali que Deus se manifestava. Era dali que Deus manifestava o seu Shekinah, a sua glória. Daí Jerusalém ser chamada na própria profecia de Daniel de terra gloriosa. Bom, outra consideração acerca de Mateus 24:15. Assim como o alvo principal do chifre pequeno seria o santuário e, por tabela, Deus, obrigando o povo judeu a substituí-lo pela adoração a um Deus estranho no altar de sacrifícios, o alvo principal dos exércitos romanos seria o santuário em Jerusalém. Por que estou dizendo isso? O termo grego para abominável da desolação, bideligma, em Mateus 24:15, aponta exatamente para isso. O alvo da profanação. Qual seria o alvo da profanação? O templo. O templo que, para Deus, né, já não tinha mais valor, porque quando Jesus morre na cruz, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo se rasgou de alto a baixo. Isso significa o quê? Que o templo já não teria mais nenhum valor espiritual, tanto para o povo judeu, quanto para qualquer um
que dependesse dos sacrifícios do templo para se redimir em Deus. Outro fato digno de nota é que Roma não poderia exigir que o povo judeu adorasse um Deus estranho em Jerusalém, pois o templo seria derribado e não existiria mais. Na profecia de Daniel, o chifre pequeno, ele não derruba o templo. Ele causa destruições no lugar do santuário, como a própria profecia diz, né? O lugar do seu santuário foi destruído ou deitado abaixo. O lugar do seu santuário, não o próprio santuário. Não o próprio santuário. Então, esse fato que é digno de nota tem que ser repetido. Roma não poderia exigir que o povo judeu adorasse um Deus estranho em Jerusalém, pois o templo seria derribado e não existiria mais. Para que a profecia de Daniel se cumprisse de modo total, o templo não poderia ser destruído, pois a adoração do abominável da desolação teria que substituir a adoração ao Deus de Israel no santuário. Porque é isso que diz a profecia. É disso que trata a profecia, inclusive, depois daquela pergunta de Daniel 8:13, a resposta é: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, o santuário não poderia ser destruído se Roma fosse a representação completa, total e cabal da profecia de Daniel 8. Roma não poderia destruir o santuário. Tem esse detalhe, né, que vocês se esqueceram. Né? Por quê? O santuário teria que ser purificado. Como é que o santuário foi purificado depois que ele foi derribado lá no ano 70? Já que Jesus está tratando do cumprimento da profecia de Daniel, segundo esse pastorzinho imbecilóide, no futuro, ou seja, no ano 70. E já que o princípio apotelesmático, que nos permite vários cumprimentos de um mesmo texto profético, é enrolação. Vocês estão vendo aonde chega a imbecilidade desse argumento? Desse sétimo argumento desse pastorzinho? Bom, continuemos. Mais uma pergunta. Se o futuro a que se refere o proponente tem a ver somente com o cerco, a invasão e a derrubada do templo em Jerusalém pelos exércitos romanos no ano 70 da nossa era, seria esse o ano a partir do qual devesse se iniciar a contagem das 2.300 tardes e manhãs? Tempo de duração dentro do qual o chifre pequeno profanaria o santuário de acordo com Daniel 8? Se você está dizendo que Jesus, em Mateus 24:15, está tratando do cumprimento da profecia de Daniel 8 no futuro, esse futuro só pode se referir ao ano 70. Ao ano 70 ali. Já que você disse que o princípio apotelesmático é uma enrolação, você não pode dar mais de uma aplicação a isso. E aí? Então, será que o início da profecia das 2.300 tardes manhãs não tem a ver com o ano 70? Hein? Por que eu estou perguntando isso? É muito simples. Você diz que o cumprimento da profecia das 2.300 tardes manhãs está no futuro, segundo Jesus. Aí a sua própria teologia marca o início da profanação, coisa que vocês negam, as 2.300 tardes e manhãs, em 457 a.C. Se o cumprimento da profecia está no futuro de Jesus, isso indicando o ano 70, por que vocês marcaram o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs quase 300 anos antes do próprio Antíoco? 457 anos antes de Jesus? Hein? Está no futuro ou está no passado? Como é que é essa história? Como é que é essa história? Que teologia louca essa? Que teologia inexplicavelmente bagunçada essa? É uma confusão. Se o abominável da desolação exerceria suas atividades profanatórias no futuro, sob a ótica de Jesus, segundo você, porque a Igreja Adventista estabeleceu
uma data 4 séculos e meio antes de Jesus para o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs? É isso que eu estou perguntando. Outra pergunta, com base nessa. E se a própria Igreja Adventista nega que as profanações tiveram início em 457 a.C., quando então deveriam se iniciar para que os 2.300 anos se encerrassem em 1844? Quando é que a profecia das 2.300 tardes e manhãs deveriam se iniciar? Vocês dizem 457. Mas aí quando a gente diz para vocês, com base em fatos históricos, que Roma não poderia estar profanando o santuário em 457, porque em 457 o reino que dominava a Terra Gloriosa era o reino Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Roma não tinha aparecido no cenário da Judéia ainda. Aí vocês dizem, não, mas nós não afirmamos que a profanação começa em 457. Mas as 2.300 tardes e manhãs têm relação com a profanação citada na pergunta de Daniel 8,13. Meu Deus do céu! Olha o que diz a pergunta. Depois eu vi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido, da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Até quando? Aí vem a resposta. Até 2.300 tardes e manhãs depois o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs tem a ver com essa profanação, com essa contaminação, com esses males perpetrados pelo chifre pequeno contra o santuário. Esse tempo de 2.300 tardes e manhãs tem relação com esses eventos. Aí vocês dizem, a profecia começou em 457. Não, mas a profanação não começou em 457. Meu Deus do céu! Vocês são loucos? Vocês têm cérebros em vossas cabeças? Olha, é sério. É sério. O que afirma a teologia adventista acerca dessa questão é uma loucura, é uma confusão total. Quanto mais eles procuram explicar, mais eles afundam, mais eles atolam nessa areia movediça exegética que a Igreja Adventista, criou para si mesma. Ora, se 2.300 tardes e manhãs começou lá no passado, e 2.300 tardes e manhãs tem a ver com a profanação do santuário, como é que a profanação não começou em 457 se são vocês mesmos que determinam essa data como início da profecia das 2.300 tardes e manhãs? Aí vem um pastorzinho um imbecilóide, cheio de empáfia, arrogantemente, prepotentemente, dando checkmate para tudo quanto é lado, sem saber o que está falando. Não, Jesus disse, como é que é o argumento dele aqui? Deixa eu ver. Jesus situou a abominação desoladora no futuro. Mas Antíoco morreu antes de Cristo, e agora? Checkmate. Bom, vocês têm que resolver. Vocês têm que resolver. Está no futuro, cumprimento total? Segundo esse pastorzinho imbecilóide aí? Está no futuro o cumprimento total da profecia de Daniel 8? Se está no futuro, isso indicaria o quê? O ano 70. Então, seria no ano 70 que a profecia das 2.300 tardes e manhãs teria começado? Hein? Por isso que eu faço a última pergunta. Se somente no ano 70, futuro, sob a ótica de Jesus, segundo o pastorzinho, a profecia de Daniel teria se iniciado, quando então deveria se encerrar os 2.300 anos de profanação romana ao santuário? Porque diz que trata a profecia. 2.300 anos de profanação, pisoteamento do santuário. Se a profecia só iniciou no futuro, vamos fazer umas continhas aqui? Vamos lá, 2.300 menos 70. Olha,
se a profecia, se a profanação do santuário teve início somente no ano 70 e não em 457, aí você acrescenta 2.300 anos ao ano 70, vai dar em que ano isso? O término das profanações. Daria em que ano? Olha aqui, ó. 2230. 2230. Não em 1844. Não, mas aí a confusa teologia adventista, não, a profecia das 2.300 tardes e manhãs começaram em 457, ano em que a ordem para reconstruir Jerusalém foi emitida por Artaxerxes. Até nisso vocês erram e conduzem ao erro os incautos. Porque a ordem para construir a cidade de Jerusalém e o templo foi emitida no mesmo ano em que Daniel fez as orações do capítulo 9, entre 539 e 538 a.C. Daniel estava fazendo a oração, pedindo a Deus misericórdia sobre o seu povo. Misericórdia. Pedindo a Deus para que Deus libertasse o seu povo da opressão do cativeiro babilônico. Imediatamente, Deus dá a ordem. Mas ele dá a ordem para quem? Para Ciro. Ciro emite o decreto, segundo o mandado de Deus, para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Até nisso vocês erram. 457 não tem absolutamente nada a ver com profanação do santuário. Nada a ver. Não tem nada a ver. Outro detalhezinho que foi observado pelo eminente pastor adventista Raymond Cottrell, talvez, quem sabe, o teólogo mais brilhante que a igreja adventista já teve, ele diz o seguinte, olha, a igreja estabeleceu um período de 2.300 anos, começando em 457 e indo até 1844. Só que aí tem um período de 490 anos que, segundo a igreja adventista, constitui início, né, da profecia dos 2.300 anos. Bom, a profecia trata de profanação do santuário pisoteado, desolação, abominável da desolação sendo estabelecido. Só que, em 457, o santuário não estava sendo pisoteado. A profecia dos supostos 490 anos trata de um santuário já, o quê? Livre dos seus pecados, das suas transgressões, dos seus opressores. Esse é outro dado importantíssimo que vocês não prestam atenção. 490 anos para a teologia adventista seria o princípio, o primeiro período de tempo dentro dos 2.300 anos. A profecia fala de santuário pisoteado, profanado, com o abominável da desolação estabelecido. Mas quando vocês... Aí vocês marcam o início disso em 457, mas quando você vai na história ver, esse período... Nesse período, o santuário já estava reconstruído, o povo já estava se reorganizando espiritualmente, Jerusalém estava em processo, já em fase conclusiva de reconstrução. Não tem nada de pisoteamento nessa época, nada de profanação nessa época. Vocês são, até os olhos de vocês mesmos, contraditórios. Não foi à toa que essa interpretação histórica e tradicional de Daniel 8,14 produziu muitos problemas para a igreja adventista e está produzindo problemas até hoje. Até hoje. Eu não tive outra saída. Eu, o Elias e muitos outros, centenas de outros, que estamos aqui na TV Caminho Livre denunciando os erros da teologia adventista. Quanto a este e a outros assuntos, nós não tivemos outra saída a não ser deixarmos as fileiras da igreja adventista. Por quê? Porque a igreja adventista não tem interesse na verdade.
Eles passam pano por cima dessa interpretação tradicional equivocada, que até mesmo os teólogos mais honestos que a igreja já teve, já denunciaram como erro, errática, essa interpretação tradicional de Daniel 8,14. Então, pastorzinho, encerrando aqui a minha refutação ao seu sétimo argumento imbecil. Jesus situou o abominável da desolação no futuro, mas Antíoco morreu antes de Cristo. E agora? Então você tem que resolver. Jesus cita a destruição de Jerusalém. A profecia se cumpre totalmente aí? Porque ela, se cumpre totalmente aí, é a partir daí que você tem que dar início à profecia das 2.300 tardes e manhãs. E não antes, como a igreja faz no passado. Profecia se cumpre no futuro, mas a igreja determina uma data para o início das 2.300 tardes e manhãs do passado. 457 antes do próprio Cristo. Quase 300 anos antes do próprio Antíoco. Vocês têm que resolver. Ou vocês são doidos mesmo? Vocês são malucos mesmo? Vocês têm que resolver isso. Bom, vou encerrando aqui a minha sétima refutação. Já trazendo um spoiler aqui do oitavo argumento dele, que eu não vou discutir agora. O oitavo argumento dele também é tão risível quanto o sétimo. Ele fica subdividindo os argumentos dele, né? E a gente tem que ficar repetindo as mesmas refutações praticamente. Olha o oitavo argumento dessa besta quadrada. O chifre pequeno destruiu o templo. Aliás, Roma destruiu o templo. E o profanou. Antíoco só o profanou. Roma destruiu o templo e o profanou. Antíoco só o profanou. Roma destruiu o templo em anos 70 e em seu lugar levantou o templo de Júpiter Capitolino em 130 em Roma. Ele esqueceu de falar isso. Quer dizer, então, que Roma destruiu o templo lá em Jerusalém no ano 70 e 60 anos depois erigiu um outro templo, não em Jerusalém, mas em Roma, para que a profecia pudesse se cumprir. Quer dizer que a profecia teve um hiato aí, um tempo em que ela parou de se cumprir, né? 60 anos de não cumprimento, e voltou a se cumprir depois da construção do templo em homenagem a Júpiter Capitolino, não em Jerusalém, mas em Roma. Meu Deus do céu! A profecia de Mateus 24,15 dá conta de que o abominável da desolação teria relação com o povo judeu, porque Jesus diz claramente, olha, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes quando o abominável da desolação pisar no lugar santo. Aí não. Nós vamos discutir esse oitavo argumento no próximo vídeo. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Que o Espírito Santo possa ungir a sua mente e coração para que você entenda de verdade a palavra de Deus. É o que eu rogo em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.